pastoreou e foi pastor de artistas, jogadores de futebol, certo? Inúmeras pessoas passaram na época pela igreja. Você tem mais ou menos uma estatística. Eu quero falar não por causa das pessoas em si, mas pela referência que você acabou se tornando e alcançando artistas como Mara Maravilha. E aí a gente teve aquela presença de tantos artistas, Mara Maravilha, Jesse Valadão, Sula Miranda, essa turma toda, né? A própria Carla Pérez na época, e jogadores, né? Praticamente pastoreei o time inteiro do São Paulo, que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, na época do Tele Santana, né? Entendi. Tive o privilégio de batizar Miller, Palhinha, Ronaldo Luiz, André Luiz e tantos outros jogadores do São Paulo, né? A gente tinha o culto da segunda-feira, que era o culto dos atletas, que a gente tinha uma banda muito conhecida, que era a banda Kadosh, né? Que era um louvor totalmente espontâneo, diferente, aquele gospel black, né? da América. Então, a igreja do Bom Retiro passou a ser uma referência, né? Uma referência. A pessoa ia em São Paulo, queria ir lá conhecer a Assembleia do Bom Retiro, né? Aí depois também a gente implementou algumas festas anuais, como a Festa dos Estados, que era a festa que tinha as barracas com as comidas e tal, e o louvor ao mesmo tempo, e depois a Festa das Nações. Nessa dos estados, a comida era de cada estado do Brasil. Tem cada barraca com cada estado do Brasil, a comida típica. Então, a pessoa que está aqui, está com saudade da Paraíba, vai comer a comida da Paraíba, tá com saudade, entendeu? Legal, e foi muito legal, cada departamento da igreja assumia uma barraca, e depois a gente fez a Festa das Nações. Então, o primeiro semestre era dos estados, o segundo semestre era a Festa das Nações. Então, quem veio da Rússia, não sei de onde, fazia a barraca com a comida típica. Então, legal. essa divulgação era feita na mídia, e as pessoas vinham para matar a saudade do seu país e, ao mesmo tempo, louvar a Deus e tal. Então, são coisas que a gente fez e marcou, né? Depois também alguns congressos, como o Congresso de Avivamento, Avivamento Total, Escola Bíblica, eventos para criança, para adolescentes. Enfim, foi uma igreja muito dinâmica, com muita atividade. E aí foi quando surgiu o desejo que eu já tinha, né? Quando eu tinha 17 anos, eu estava morando em São José dos Campos, meu pai era pastor lá, eu fiz a primeira reunião de pastores. Isso, essa é a minha próxima pergunta. Eu antecipei. Realmente. Não, mas fique à vontade, tá certo? Aqui você está em casa. Como é que surgiu isso, essa questão? Nós sabemos que a vida de um pastor é muito solitária no que diz respeito a compartilhar as coisas, mas ela é bem unificada quando alguém vacila, dá um mole, certo? É verdade. No que diz respeito a nos unirmos, é bem difícil. Mas se o pastor pisa na bola, se aí o pastor a gente se une para bater. Aí acaba englobando tudo. Como é que foi essa questão do conselho de pastores? Na realidade, então, quando eu tinha 17 anos em São José dos Campos, eu comecei a ver que no dia da Bíblia, a Assembleia de Deus ia com a banda, levava o povo. Mas, por exemplo, meu pai era o pastor da Assembleia, ele nunca pregava no evento que tinha lá na praça. E aquilo ficava na minha cabeça. Um dia eu perguntei para ele, falei, meu filho, é porque não tem unidade, está faltando unidade e tal. Unidade é só por interesse, uma coisa assim. Falei, não, isso está tudo errado aí. Aí foi quando Deus colocou no meu coração fazer reuniões de pastores no sentido de unidade. E aí Deus falou comigo direto, de uma forma muito interessante, no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal. E ele ora assim, Pai, eu quero que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo vai ver e vai reconhecer que tu me enviaste. Okay. Então, a unidade da igreja, ela autentica a cruz. Ela propaga o evangelho verdadeiro. A pessoa diz, poxa, eles são tão diferentes, mas estão unidos, né? E outra coisa que me marcou muito no início do Conselho de Pastores, e foi uma bandeira que a gente levantou muito, foi que a gente não está chamando os pastores para a gente fazer a unidade. Ninguém consegue unir pastores. Okay. Deus colocou no meu coração que a gente foi celebrar a unidade. A unidade já existe na cruz. Okay. Na cruz nós somos todos unidos. Então o que é o conselho? É para celebrar a unidade. Eu lembro que sempre tinha alguém que dizia, isso aí tem algum projeto por trás do pano aí, alguma coisa no colete, deve ser algum projeto político, algum outro tipo de projeto, e não era simplesmente para celebrar. Okay. Foi aí que a gente, então, quando surgiu o primeiro conselho em São Paulo, eu já estava em São Paulo, no Bom Retiro, eu lembro que a primeira reunião eu fiz
convite para todos os pastores que eu conhecia e outros, e o primeiro café da manhã, né? A gente nem fez no Bom Retiro, na Assembleia de Deus do Bom Retiro, nós fizemos uma igreja coreana, de uma maneira estratégica, para ninguém dizer, eu não vou lá porque é no Jabes, porque tinha isso também, né? Sim, não vou lá porque é na igreja do Cláudio, é do outro, sempre teve esse bairrismo, essas tribos, né? Aí foi quando nos surpreendeu, veio muito mais gente do que a gente pensava. Aí quando eu apresentei o projeto do Conselho de Pastores, eu lembro que o pastor Ernesto Tonini, que foi um grande líder batista, né, da renovação, falou, pastor Jabes, faz anos que a gente ora por isso. Então isso é resposta de oração, vamos fundar agora o Conselho. E como você está com a visão fresquinha, tal, você vai ser o primeiro presidente. Aí na hora lá, junto com toda aquela liderança, a gente foi eleito o primeiro presidente. Fiquei mais de 20 anos sendo reeleito. Às vezes eu não colocava meu nome, eles colocavam. Teve assembleia que eu não fui, eu fui eleito sem estar lá, porque eles queriam, aliás, suspender a reunião, marcaram para outra reunião, porque eu tinha que estar presente, né? Eu lembro disso. Não, você tem que estar presente, porque a gente faz questão que você esteja à frente. Então foi uma visão que Deus me deu, né, que eu amo demais. Depois eu vim ao Rio com o Silas para a gente iniciar o Conselho de Pastores aqui no Rio. Depois eu fui a Minas, iniciamos o Conselho de Pastores também em Minas, com o pastor Jorge Linhares. Depois no Paraná. Em vários estados do Brasil tive o privilégio de ir também, ajudar, implantar. Fora dezenas de cidades no estado de São Paulo, que nós iniciamos também o Conselho de Pastores. Que bênção de Deus. Bom, vamos lá. Há outra coisa também que talvez as pessoas não tenham ciência disso, Marcha para Jesus. Hoje se fala de Marcha para Jesus, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, tantos lugares, fora os municípios, né, pequenininhos que também fazem suas marchas, e também me parece que essa ideia, ok, acabou acontecendo aí através do seu verdade. ministério. Um dia eu estava lendo uma revistinha que tinha coisas internacionais, e eu vi uma colunazinha pequena assim, March for Jesus na Inglaterra. Falei, que coisa interessante, marchar para Jesus na Inglaterra. Aí depois eu vi que teve uma marcha para Jesus em Washington. Falei, não, isso aqui eu queria trazer para o Brasil um dia, né? E coincidentemente um pastor do Brasil foi lá na Inglaterra e voltou, né? E quando ele foi, eu falei, se você puder, faz o contato lá com o pessoal da Marcha para Jesus, que a liderança era lá. Aí quando ele voltou, falou, pastor, tá aqui o projeto todinho e tal, se eu quiser assumir. Falei, quero, vamos assumir isso aqui. Aí nós assumimos, então, trouxemos a marcha para o Brasil, né? E como eu era presidente do Conselho de Pastores, e o Estevão Hernandes fazia parte também da diretoria do Conselho. Sim. E ele, na época, fazia eventos para jovens, estavam fazendo SOS da Vida, uns eventos interessantes. Falei, é o cara ideal para me ajudar a fazer isso. Foi quando a gente se juntou e fizemos a primeira marcha para Jesus. São Paulo. Em São Paulo. Eu lembro que ele falou, Jabes, como é que a gente vai conseguir bancar isso? E 2 meses antes, um americano tinha vindo da América e tinha feito um evento para crianças carentes. Aí eu falei, eu já tenho ideia. Aí foi quando eu liguei para esse americano, o Mike Evans, para ele, se ele queria ser o pregador da primeira marcha e se ele bancava a primeira marcha. Então teve tudo isso, nesse contexto foi que nós trouxemos a marcha para o Brasil. Lembra o ano disso? Eu não lembro, não. Não lembro, não. Sinceramente, não lembro, não. Eu sei que a gente fez a primeira marcha, aí depois a coisa engrenou, né? E hoje sem dúvida alguma, o maior evento evangélico do mundo é a Marcha para Jesus em São Paulo. Glória a Deus. É isso aí, gente. Estamos no Pode Riso hoje recebendo o pastor Jabes de Alencar, ok? E vamos mudar um pouquinho agora aqui a nossa tônica, tá certo? Entrar em cena e sair de cena, certo? Talvez num período passado de 1 ou 2 meses, você era a capa de 2, 3 revistas das mais importantes, numa das cidades mais importantes da América Latina, São Paulo, sem dúvida nenhuma. Certo? Foi um dos pastores, seu nível de relacionamento é altíssimo, era TV, rádio, certo? As cruzadas, tudo isso, foi pastor de artistas, ou seja, você esteve nos holofotes, lá em cima, ok? Provou tudo dos melhores, tudo isso, certo? É verdade. Mas chegou um momento em que você acabou, como a vida faz com basicamente todos, ok? Precisou sair de cena, tá certo? Dizem que a besta, o número da besta é 666,
ok? Mas tem gente que não é a besta, mas é o 333. Ele é meio besta, entendeu? E você, com todo esse glamour, sempre foi essa pessoa extremamente divertida, certo? Como foi lidar com isso? Porque ou a grande maioria tem muita dificuldade de lidar com essa situação. Nós vemos casos de atores que vão protagonizar novelas, certo? E que depois, quando não são mais reconhecidos, quando não tem mais aquela notoriedade, quando saem na rua, no shopping, no restaurante, como é que foi isso? Entrar em cena, você se preparou para isso, para ser um pastor grande? E como é que você se preparou para sair de cena? Não tem, como é que é isso? Essa você foi fundo, hein? Eu tô meio besta aqui. Na realidade, para entrar em cena, a gente não se prepara. A coisa vem inesperadamente. Às vezes eu parava e falava, meu Deus, por que tanta coisa está acontecendo comigo? Né? Uma época que eu cheguei a ser... tinha um núcleo da ONU no Brasil, né? E o secretário da ONU veio dar posse para 12 líderes brasileiros e eu era um deles. Né? Okay. Kofi Annan, na época, que era o secretário da ONU, e então Sociedade Bíblica do Brasil, tudo você imaginar, a gente chegou lá. E não foi nada que a gente estudou, preparou, ela veio, né? Foi de forma orgânica. Exato, veio. E aí, quando você vê, você já está nisso, né? Sim. Aí, de repente, a vida tem surpresa. Né? No meu caso, especificamente, no contexto evangélico, você sabe que qualquer coisa que aconteça com relação a casamento, a esse tipo de coisa, é difícil enfrentar tudo isso. E no meu caso foi o meu divórcio. Eu tive o divórcio, né? Essa é a minha próxima pergunta. Já tinha ela aí, rapaz. Então você... Já antecipei outra vez. Não se mete na minha conversa. Já antecipei outra vez. Vamos voltar então a entrar em cena e sair de cena. Ninguém está preparado para sair de cena. É difícil demais. Teve momentos de solidão, de choro, teve um momento de questionamento, mas depois você descobre que a vida é o hoje, é o agora. E o salmista disse, este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. E Deus foi me ensinando cada dia mais a ser alegre com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com o momento da minha vida. E eu acho que esse foi o maior segredo para mim, né? Graças a Deus eu preservei os amigos que eu tinha, né? Alguns se afastaram, você tem que respeitar isso. E ganhei outros, muito bênção isso. Então, eu acho que ninguém está preparado para ter e perder. Okay. Depois que você perde, aí você cai na real de que tudo aquilo que você tem, a posição e outras coisas mais, pode se desfazer num sopro. Então isso eu tive que aprender.